Boa noite, estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso comentário do Evangelho da Casa de Francisco. Vamos fazer a nossa leitura. Hoje o nosso tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5. O capítulo é Bem-aventurados aflitos e o item ele está incluído nas causas atuais das aflições, que é sobre o que a gente vai falar. Boa noite, Sueli, Adriana, Clébia, Simone. Boa noite, pessoal. Vamos lá. A gente vai fazer uma pequena leitura de uma parte desse trecho, porque ele é muito longo. A gente vai fazer uma leitura de um pedaço que a gente acha que é mais importante para a gente compreender. Certo? A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Ou seja, as leis humanas, elas têm como objetivo limitar as faltas dos humanos, nós, né? Mas assim, ela só atinge aquelas pessoas que causam prejuízo às outras pessoas, né? Mas se é uma coisa de foro íntimo, não vai ser atingido por essas leis humanas. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Ou seja, Deus é um bom pai. Ele é aquele pai que não deixa o filho fazer besteira. Se faz besteira, vai para o cantinho do castigo, que é para poder pensar sobre aquele erro que cometeu. Né? Pessoal, quando a gente vê esse tema, a primeira coisa que a gente vai precisar pensar, que a gente vai precisar falar a respeito, é da questão do livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio? Existe destino? Será que nós viemos já programados e não podemos mudar nada? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, que vai nos trazer uma resposta. Na questão 851, o Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Aí os espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, dessa ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem se a achar colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ou seja, a gente já vem com muitas coisas programadas, que nós mesmos programamos antes da nossa encarnação. Né? Essas coisas como a família que nós nascemos, o lugar que nós nascemos, a saúde física do nosso corpo, se nós somos bonitos ou feios, se nós somos aleijados, se nós temos problemas mentais, todas essas coisas já vêm como uma programação prévia que nós mesmos estabelecemos antes da nossa encarnação. Mas
o que nós vamos fazer com isso, aí é onde entra o nosso livre-arbítrio. A partir dessa base que nós mesmos programamos, como é que nós vamos fazer? Aí ele continua. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isso é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Ou seja, somos nós que decidimos o que é que nós vamos fazer a partir dessa ideia que nós concebemos antes da encarnação, né? É a lei de causa e efeito, de ação e reação. É aquela frase, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós somos livres para plantar de acordo com o nosso desejo e as nossas possibilidades, mas nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantarmos, né? Tudo isso a gente tem que ver que são oportunidades de crescimento, né? O objetivo é crescer. Deus coloca a gente dentro desse mundo onde nós vamos ter essas opções, ter esse livre-arbítrio, justamente para nós crescermos, evoluirmos como espíritos imortais, né? Nós trazemos das outras encarnações boas e más tendências. Essas boas e más tendências, elas são aquilo que nós aprendemos durante as encarnações anteriores, né? Como a gente diz, quando a gente morre, a gente não leva nada de físico, né? A gente não leva casa, a gente não leva dinheiro, a gente não leva carro, mas a gente leva tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente cresceu. E como a gente leva isso tudo, é isso que a gente vai, de certa forma, ter como base para a nossa vida posterior. E aí, a gente vai estar na nossa encarnação atual com todas essas boas e más tendências que nós geramos nas nossas vidas anteriores, né? Então, assim, a gente vai ter as más tendências da intolerância, da cólera, os vícios, a avareza, a preguiça, né? Os vícios são muito interessantes porque, assim, é bem um exemplo do que acontece. A gente tem uma determinada má tendência que a gente já traz de outras vidas. Mas a gente chega nessa, a gente pode passar muito tempo com essas tendências adormecidas, né? Elas ficam lá guardadinhas, esperando o momento de surgir. Aí, de repente, a gente se coloca numa situação para entrar em contato com aquele vício, por exemplo, da bebida. A gente passa 20 anos, 30 anos, 40 anos e não toca no copo de cerveja. No dia que toca, todas aquelas más tendências que a gente já estava trazendo vêm à tona e aí a gente entra novamente naquele mesmo ciclo que a gente já viveu antes. E a nossa oportunidade de mudar, né? Essas más tendências é justamente aquilo que a gente está trazendo para ser transformado nessa vida. E como é que a gente transforma isso? Através, primeiro, da resignação, de que a gente está aqui para trabalhar, que a gente está aqui para crescer, e que a dor e o sofrimento são inevitáveis, e a luta e o desejo e realmente o empenho que a gente deve ter na nossa reforma íntima, na nossa reforma moral, naquela busca de melhorar como pessoa, melhorar como espírito, né? Essa busca é o que vai fazer com que valha a pena a gente estar aqui. E aí eu vou trazer uma coisa interessante, assim, uma palavra do Emmanuel, né? O Emmanuel, daquele jeitão dele meio direto, né? Ele já começa assim, nem todos os aflitos são bem-aventurados. Porque o capítulo é esse, né? Bem-aventurados os aflitos. Mas ele já começa dando um corte, né? Nem todos os aflitos são bem-aventurados. Somente aquele que recebe a aflição por instrumento de perfeição consegue extrair-lhe
as preciosidades divinas. Ou seja, somente aquele que consegue lidar com a dor de uma forma inteligente e aceitando a dor como um professor, vai poder extrair daquela dor, daquele sofrimento, daquela aflição, aquilo que na verdade é o tesouro que está embutido dentro da dor, né? E ele continua: somente aproveitando a dor para a materialização consistente de nossos ideais e de nossos sonhos é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa. Somente com o nosso bom sofrer, né? Somente podendo olhar o sofrimento, olhar a dor de uma forma positiva, é que nós vamos realmente poder ter o que ele chama de alegria da esperança vitoriosa. E aí, para encerrar, eu queria ler um pedacinho da oração da serenidade, que é muito interessante porque vem trazer justamente esse ponto que a gente está trabalhando. Ele começa: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Ou seja, aquilo que a gente já traz, né, já traz programado. Isso aí a gente não pode modificar. Nossa família, a nossa condição de saúde, o nosso corpo, isso aí a gente não pode modificar. Então, não adianta nos revoltar. A gente tem que aceitar e ir em frente. Concedei-me coragem para modificar aquelas coisas que eu posso modificar. Ou seja, não sejamos preguiçosos. A gente tem que ter coragem para modificar aquilo que a gente pode modificar. E o que é que a gente pode modificar? As nossas más tendências, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Isso são coisas que a gente pode mudar e a gente deve mudar, né? E sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Por que é importante ter essa sabedoria? Porque às vezes a gente pode se revoltar com algo que a gente não pode mudar e a gente pode ter preguiça de mudar aquilo que a gente precisa mudar. Então, esse trecho é muito importante, né? É algo que a gente precisa ter sempre em mente. Tem coisas que realmente a gente veio programado para viver. Mas a grande maioria das coisas, a gente vive porque a gente quer. A gente vive porque a gente tem preguiça de mudar, porque a gente tem dificuldade de lidar com a transformação necessária que a gente precisa realizar nas nossas vidas. Eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui novamente com vocês e rezando o tempo todo para que acabe essa pandemia, para a gente continuar se encontrando em todos os sábados. Muito grato por tudo, pessoal. Um grande beijo a todos. Tchau. Boa noite.